Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. No programa de hoje vamos falar das doenças emocionais, de fundo emocionais. Como elas nascem, de que maneiras elas surgem, como elas chegaram até você. Para isso, mais uma vez, estamos e contamos com a presença do professor Luiz Carlos Crozeira. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz, a simpatia sua, da sua equipe aqui na TV FIB. Professor Luiz Carlos Crozeira é psicoterapeuta, criador e autor das técnicas de condicionamento mentais, a hipnose condicionativa, e também fundador do Instituto de Hipnologia, que hoje se situa e podemos encontrar em todo o Brasil, mas a sua sede é em Jaú, é isso, professor? Nós estamos aqui do lado, né? Somos vizinhos. Aqui ao lado, exatamente. Professor, no último programa, nós falamos bastante sobre como a pessoa, no momento da sua concepção, na teoria da concepção, ela encontra algumas situações difíceis e que isso influencia no decorrer da sua vida. Hoje, a gente vai canalizar bastante nessas doenças de fundo emocional, Depressão, estresse, bruxismo, tanto pequeno quanto grande, o estresse do dia a dia. As pessoas muitas vezes somatizam tanto a doença, a patologia, que pode virar um câncer. O professor Emílio aqui já disse nos programas anteriores que isso tem cura. Eu queria primeiro que o senhor explicasse para a gente essa mente, como que ela trabalha e o que acontece para essa pessoa chegar a esse ponto de desenvolver essa patologia emocional. Bom, Luiz, eu acredito que todos nós que vivemos e vivemos intensamente a vida, passamos por processos de sofrimento. Então, conforme a transparência vai mostrar para você agora, desilusão, inconformismo, desconfiança, angústia, estresse constante, isolamento, isso você vai estar condicionando a sua mente a alimentar doenças. O estágio de sofrimento, quando você acorda de manhã e vai dormir com estágio de sofrimento, isso durante semanas, dias, semanas, meses, você vai alimentando esse sofrimento, você vai estar alimentando as doenças. O que você acha que acontece com a sua fisiologia? Ela vai, obviamente, se adaptar a isso, Sim. Vai buscar essa patologia. E essa pressão interna e confusão mental que a pessoa vai recebendo, ela chega aonde primeiro? No cérebro. Chegou no cérebro, o cérebro vai desencadear um processo interno de disfunção, Então a sua parte endócrina começa a alterar, as glândulas começam a ter disfunções, você começa a ter dores depois de um período, as doenças às vezes se manifestam de uma forma muito rápida, outras demoram mais porque a fisiologia está trabalhando, então é assim que nascem as doenças de fundo emocional. Eu tentei colocar numa única transparência, porque isso você não vai achar em livros, em lugar nenhum, em banco acadêmico algum. Eu resumi aí muitas coisas que às vezes a pessoa estuda durante anos e anos e anos para chegar a essa conclusão. O legal da hipnose é que nós temos a ferramenta para chegar ao nível mental. É onde nascem esses estágios de sofrimento, tratando efetivamente o quê? A causa, para reverter o sintoma. Hoje a indústria médica, a indústria farmacêutica principalmente, investe trilhões de dólares em pesquisas científicas para tratamentos os mais variados, os mais diversos, como vitiligo, psoríasis, alergias. Nós falamos do bruxismo, no caso da odontologia, tem o briquismo, tem o trismo. E tudo isso, professor, não interrompendo, mas já o fazendo, tudo isso, ela pode ser bloqueada, pode ser primeiro descoberta e bloqueada através da hipnose. Sim, a única ferramenta que existe hoje na humanidade para chegar até os registros de memória é pela hipnose.
Não existe, olha, os remédios, os medicamentos, os bisturis, certo, atuam só o teu campo neurológico. Que é manifestação no corpo dessas patologias. A mente está fora. Tá? O receptor, o cérebro é o receptor. Entre a mente e a fisiologia existe o nosso dispositivo principal, que é o racional. A racionalização, ela não é física. O cérebro recebe as cargas, as informações que vêm no nível mental, e aí as emoções, os sentimentos, etc., tudo isso vem da mente. O pensamento, você acha que o pensamento é físico? Não, o pensamento ele vem do nível mental. A imaginação, ela vem do nível mental. A criação vem do nível mental. Você não consegue escrever uma letra se a tua mente não determina que você pegue uma caneta. Então toda essa mobilidade que nós temos, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, toda a nossa mobilidade, cada passo que a gente dá na vida é comandado e coordenado pela mente humana. E por isso que nós não nascemos andando, não nascemos falando, não nascemos escrevendo, não nascemos nos comunicando. Esse é o processo de aprendizagem que a vida deixou pra gente. Cada um agora vai, a higiene mental que cada um carrega depende da forma como a pessoa foi passado pelo processo educacional lá da infância. Por isso que é um risco muito grande. Eu só desviando um pouquinho aqui do tema, quando nós nascemos, hoje as mães ficam muito pouco tempo com os filhos. E muitas mães não estão preparadas para os filhos, jogam para os avós, jogam para vizinhos, jogam para creche, jogam para isso, para aquilo. Como é a higiene mental dessas pessoas que estão lidando com os nossos filhos? Que elas vão passar para essas crianças as suas experiências, exatamente, as suas vivências, mas não que a da mãe vezes não é teve a realidade do que ela tem em casa. E não a da mãe que teve o compromisso e a responsabilidade de colocar a vida, aquela vida no mundo. Quando a mãe foi para o mercado de trabalho para buscar os recursos financeiros para ajudar no sustento da família, os filhos ficaram de lado. Então esse processo, tudo é um processo. E aí começou a desencadear os transtornos. Aumentou-se os transtornos. Eu agradeço a Deus, mamãe que está viva ainda, por ter estado comigo até hoje. Eu nunca fui colocado numa creche, eu nunca fui colocado na mão de ninguém. A minha mãe me criou e está comigo até hoje. É porque a realidade hoje financeira, professor, ela realmente acaba cerceando esse tipo de criação, né? A realidade financeira que as pessoas buscam, é claro, né? Ela acaba cerceando muito esse tipo de comportamento. Então, você tem uma licença maternidade de 4 meses que parece que é isso que tem, isso quando consegue. Exatamente. Apesar do estímulo hoje ser para 6 meses, não são todas as empresas que conseguem, né, fazer esses 6 meses valer, mas mesmo assim, depois disso ou antes disso, a mãe já vai se organizando e muitas vezes realmente fica para a avó, para o vô, para a creche. Isso. Então professor, nós temos, Luiz, a base da formação psíquica humana é até aos 6, 7 anos de idade. E essa formação depois vai influenciar na vida toda, tá? Hoje nós temos o Instituto Brasileiro de Hipnologia, ele passa a ser um termômetro a nível Brasil de certas situações sociais, né? Muita gente, muitas clínicas atuando, então chegam as informações para nós. Nós sabemos, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul é onde existe mais abuso sexual de infância por pais. É o estado onde tem mais abuso sexual. E todas essas pessoas abusadas sexualmente têm transtornos de comportamento, com certeza, lá na vida adulta. E aí favorece ao sofrimento e às pressões. Porque lá na base, na estrutura, na formação psíquica humana, houve falhas, né? Então, a mente, ela carrega, cada ser humano carrega a sua experiência, a sua história de vida. E a hipnose, ela é fantástica, porque nós vamos nas causas, não importa em que momento que a pessoa esteja,
Nós chegamos lá nas causas para reverter os sintomas. Professor, quando o senhor fala que vai na causa e posteriormente fazer o bloqueio, o senhor citou algumas patologias, eu como biomédico, que a gente conhece, que elas não têm cura. Não na medicina tradicional ou no que a gente está acostumado e, como o senhor mesmo disse, no que a gente encontra nos livros. Quando o senhor fala bloqueio de algumas patologias, o senhor está falando da cura? A cura é dentro de cada um. A pessoa tem que se permitir a cura, se permitir ser tratada, se permitir ser curada. Nós não curamos ninguém. A hipnose é o facilitador, o médico é o facilitador, a pessoa que lida com a saúde são os facilitadores. Jesus nunca curou ninguém. Quem curou foi a fé. A fé, tua fé te curou. Então, quando a pessoa ela tem um problema, seja qualquer problema que for, eu sei que tem muita gente me assistindo agora, está cheio de problema, cheio de transtornos, cheio de dificuldades. Faça um levantamento, pare, faça uma autoanálise, faça uma autoavaliação. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Não existe o milagre está dentro de cada um. Se eu quero, eu consigo, eu posso. Enquanto você tiver capacidade de raciocínio, pensamento, sanidade para você se comunicar, se expressar, ter a vontade, você ser saudável, como eu digo, qualidade de vida não é só o ar que a gente respira, a água que a gente toma, o alimento que a gente consome. Qualidade de vida é a forma de você pensar. Como é que você consegue ter pensamentos saudáveis se a tua estrutura psíquica foi errada? Tá. E aí, partindo desse princípio que o senhor está dizendo, então, a minha estrutura, a minha criação, eu fui criado num ambiente ou bom ou ruim, enfim, tudo isso vai influenciar. Eu queria entender como, então, que o senhor vai trabalhar essa pessoa, esse indivíduo. O senhor vai fazer o retorno desse indivíduo àquele momento, porque, por exemplo, a teoria normal da hipnose, a hipnose tradicional, até o professor Emílio explicou pra gente também no programa um pouco sobre isso, ela vai lá e faz a ressignificância daquele momento. A hipnose condicionativa, ela faz de que maneira? A mente, nós temos que entender. Isso aqui é um objeto. Como é que se chama esse objeto, Luiz? Caneta. Você associou agora, você viu a caneta e respondeu minha pergunta. É uma caneta esferográfica. Ela é azul. Como é que eu consigo identificar todas essas características? Por causa da aprendizagem. Então, o que você fez? Quando você olhou a caneta, eu perguntei o que é isso, que objeto é esse, você disse uma caneta. Vocês concordam que é uma caneta? Óbvio. Na nossa mente, no processo educacional que nós tivemos lá na nossa infância, foi nos dito que isso aqui é uma caneta, que essa cor aqui é azul, que ela é esferográfica, ela serve para a gente escrever, que é uma forma de comunicação. Então nós associamos tudo com aqueles registros de memória lá da nossa infância, para você dizer com certeza e convicção que isso aqui é uma caneta. Certo. Ok? Então, se eu tenho os registros dentro da nossa memória, se eu tenho registros que geram sofrimento, que geram medos, inseguranças, etc., tudo isso é feito de forma associativa. Eu teria N casos para citar que a gente tratou. Tudo que o meio nos fornece, através do campo visual, olfativo, auditivo, degustativo e tato, vai acessar os registros de memória. Eu digo para você, até brinco com os alunos no curso, você gosta do filadenomineil de metilpirazolona? Não conheço, né? Eles devem falar. Não tem esse registro dentro da memória. Você já fala assim, olha, não conheço. Se você não conhece, olha a rapidez que você foi até o seu arquivo de memória desde a tua infância para buscar essa palavra. É tão rápido, a nossa mente é muito mais rápida do que o processamento de um computador. Muito mais rápida. Então você ouviu a minha voz, foi buscar o registro de memória para se comunicar, dar toda a mobilidade da fala para dizer para mim, olha, não conheço.
E tudo isso, então, esse histórico vai somatizar em situações, descargas em meus órgãos, tecidos, por exemplo, que vão gerar essas patologias. Então vamos entender a mente associativa na transparência. Certo. Eu pego aquele registro que está lá no meio, lá que é o registro traumático. A pessoa bateu o carro, sofreu um acidente, no dia seguinte acorda e não quer mais dirigir, medo de dirigir. Então qualquer situação que envolva os 5 sentidos de percepção, como está em amarelo aí no gráfico, tá? Ela vai acionar esse registro. Então, primeiro, os sentidos de percepção busca lá a informação que dispara o registro. Disparando o registro, o centro emocional recebe essa informação, vai ter a descarga aos órgãos e tecidos e reações orgânicas e até comportamentais. Né? A pessoa não quer mais entrar dentro de um carro, começa a transpirar, naquele lugar eu não vou mais, naquela casa, com aquela pessoa eu não converso mais, e assim por diante. Tá? Então a mente faz associação. Só que nós temos o registro principal, que é o acidente. Agora, tudo que envolveu subliminarmente o acidente, uma esquina, um semáforo, estava chovendo, o tempo, se estava entardecendo, se tinha um sino de uma igreja tocando, tudo aquilo que entrou de forma subliminar ficou gravado no inconsciente e vai gerar, com certeza, reflexos comportamentais em seguida. Então nós temos que entender que a mente trabalha por associação e os registros estão dentro da nossa memória. Se a pessoa tem um estado depressivo, por exemplo, esse estado depressivo é devido a N fatores acumulativos, é um processo acumulativo, N causas. Nós temos que ir atrás de cada causa dessa aí, fazer o bloqueio. Através da regressão fazemos o bloqueio. A pessoa tem um câncer. 90% está provado que 90% do câncer provém de fundo emocional. Ou seja, a pessoa está somatizando essas situações. É aquela transparência anterior que a gente fala de como nascem as doenças de fundo emocional. Tá? Ela passou longo período por estágio de sofrimento e alimentou as doenças. E a fisiologia vai acabar recebendo. A pessoa tem um câncer na cabeça. Você pode observar que lá na infância ela caiu da bicicleta, bateu a cabeça ou teve enxaqueca durante um longo período. Então a cabeça passa a ser o órgão mais frágil. A pessoa teve o intestino preso durante um longo período, é lá no intestino que vai desenvolver. E assim vai. O caminho que a mente e o cérebro descobre para desenvolver o câncer é dessa forma. Tá? É o órgão mais frágil perante o corpo. Professor, a gente falou bastante das patologias, das doenças de fundo emocional, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o bloqueio, ou no caso, a cura de algumas patologias genéticas, algumas doenças genéticas, né? E também até, depois a gente vai colocar aqui uma imagem de uma patologia de coluna aqui, mas enfim, primeiro, por favor, das doenças genéticas. Também é possível, por exemplo, eu sempre cito a diabetes, que é uma doença que geralmente também tem, né, a ligação genética, ou seja, também pelo sedentarismo, falta de exercício, alimentação, mas em alguns casos também temos, né, a falta da patologia genética, ou seja, é possível eu fazer esse bloqueio, professor? Sim, não só pela diabetes, mas você tem lá N outros, né? O hipertenso, por exemplo, pode ser genético, a hipertensão arterial, o câncer genético, eu consigo a cura dessas patologias, né? O que é medicina? A medicina hoje ela está limitada, na realidade está muito limitada. A pessoa vai lá, o médico prescreve lá um medicamento, a pessoa vai fazer o tratamento em cima daquele medicamento, aumentou o estresse, aquele remédio já não é o suficiente, volta do médico, aumenta a dose, muda o laboratório, enfim. Vai jogando no processo do placebo e a limitação que a gente vê é muito grande. E nós temos aqui o tratamento para todas essas patologias genéticas hereditárias, as psicossomáticas, todas as doenças psicossomáticas, que é um grande número também, e nas questões agora que nós estamos trazendo, que essa questão hereditária é fundamental, porque até então não existia nada para se tratar as questões genéticas hereditárias. Mudança na cadeia do DNA. Como fazer isso? Porque a pessoa, ela vem ao mundo, ela vai se desenvolver e isso já está no seu material genético. Então, a não ser que você faça um bloqueio,
e isso que vem toda a parte científica, você não consegue fazer com que ele não se manifeste. Muitas vezes, é claro, ele pode não se manifestar. Sim, fica escondido. Né? Dependendo da situação, do cruzamento, se ele é um gene recessivo, se ele é dominante, enfim. Isso vai desde a cor dos nossos olhos, nosso cabelo, a cor da nossa pele, certo? Mas a questão genética, na maioria dos casos, nas patologias, quando manifestada, ela vem realmente num cerceamento da medicina, porque você vai cuidar sim da patologia, como ela fazer menos, como ela danificar menos, mas a cura fica muito mais difícil. Sim, e agora nós temos o processo, né? Nós observamos que o primeiro órgão do corpo que passa a sofrer a influência da mente, ou vindo pela cadeia do DNA, ou vindo por questões genéticas hereditárias, ou vindo pelo processo vibracional negativo do pai e mãe, ou adquirido ao longo da vida, a pele. A pele é o primeiro órgão. Então, se você observa a sua pele no rosto, está lá com algumas deformidades, aí vem o vitiligo, a psoríase, as alergias emocionais, etc. E depois tem a segunda parte do corpo, são os órgãos internos, né? Que o cérebro escolhe o mecanismo, o órgão mais fragilizado para disparar. As úlceras, né? Os cânceres, né? E etc. Né? Na questão genética, é muito recente as pesquisas, tudo isso que eu estou trazendo são questões recentes, que a gente está colocando para a ciência, para a humanidade. Em março agora, desse ano, é que nós incorporamos, né, nos estudos a questão da genética, depois da teoria da concepção. Tudo isso aí ao longo de 30 anos de desenvolvimento, de estudo e desenvolvimento. É inacreditável, mas ainda estudam Freud. Freud já nos deixou há muito tempo. Ele deixou um grande legado, com certeza. Ele começou a fazer os estudos de hipnose, só que não foi feito aprofundamento na época. Senão a humanidade hoje seria diferente. Se ele tivesse feito os estudos que deveria ser feito na época, ou com o assessoramento que deveria ter tido na época, não teve. E, infelizmente, isso tudo que nós estamos trazendo hoje poderia ter sido trazido por Freud lá atrás, séculos passados, e as coisas e a história da humanidade seria hoje totalmente diferente. Então, doenças genéticas hereditárias, agora existe tratamento. Eu não gosto de falar a palavra cura, porque a cura é dentro de cada um. Agora temos tratamento, sem medicamento. Dentro da própria consistência do ser humano é possível fazer as mudanças de DNA. Nós vamos ver uma imagem de um caso que nós estamos trazendo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse caso aqui, no caso, a pessoa ela tem um desvio de coluna. Tem um desvio, né, de coluna. Aqui a gente vê o antes. Ela nunca conseguiu ter uma postura ereta. E a partir do momento do tratamento, ela teve... Ela saiu da sessão, foi tomar banho algum momento depois e já se observou que estava ereta. No dia seguinte da sessão, quem fez foi o próprio marido, que é um aluno nosso lá, o Luciano de Moura. Deixo aqui registrado um abraço ao Luciano, que abraçou a técnica condicionativa e hoje está tratando muita gente lá no Rio Grande do Sul. É a esposa dele. Nós estávamos comentando num restaurante sobre a questão genética e ele foi e testou na esposa. Isso antes de eu colocar no curso. Ele entendeu o recado, foi lá e testou na esposa. No dia seguinte, eu tinha um congresso para fazer de terapeutas, agora em março, e ele levou a esposa no congresso e falou: Luiz, olha como ela está sentada. Ela nunca conseguiu ter essa postura sentada. E aí nós fomos fazer, depois aí pedimos a avaliação da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Fisioterapia. Esse caso hoje que nós estamos vendo aí, da Patrícia, posso dizer o nome dela porque ela autorizou, já está no Conselho Federal de Fisioterapia, todos os conselhos regionais de fisioterapia, eles têm esse caso já. É o primeiro caso comprovado da hipnose condicionativa nas questões genéticas. E a partir daí, N outros casos já apareceram, e a gente continua fazendo. Olha, é uma coisa incrível. Os próprios fisioterapeutas falam, mas como
a vida inteira dessa forma e de repente muda. Então os caminhos que a gente está abrindo com a hipnose condicionativa hoje é para ter praticamente ilimitado. Não existe limitação agora, acho que para mais nada. Eu digo, fui entrevistado esses dias pela TV Bandeirantes em Campinas, e eu estava, o entrevistador me fez uma pergunta, né? Quais as doenças que a hipnose consegue tratar? Eu falei, olha, é mais fácil dizer aquelas que eu não consigo. As não consegue atingir. Toque do pensamento, transtorno obsessivo compulsivo, pensamento compulsivo, aquela pessoa que acorda de manhã e passa o dia todo só com pensamento negativo e compulsivo repetitivo, como se fosse um disco enroscado. Isso leva a pessoa até ao suicídio, porque é impossível um ser humano conviver durante anos com esse tipo de comportamento. Mas existe muita gente que sofre de transtorno obsessivo compulsivo do pensamento. Os outros transtornos compulsivos a gente trata, porque são transtornos de ação. Em poucas sessões a pessoa já está resgatada, tranquila. Agora, o toque do pensamento não gera ação. E aí, esse ainda não consegui resolver. É o único caso, o único tipo de problema que a gente não consegue. Então, nós falamos da diabetes emocional, né? Falando da hipertensão arterial. Tudo isso são doenças, são problemas que a gente consegue tratar hoje tranquilamente pela hipnose condicionativa. As outras linhas de hipnose não conseguem tratar, tá? Deixar bem claro. São tratamentos até perigosos. Se você usar os métodos antigos, né, os clássicos, muitas pessoas foram ao suicídio depois de um tratamento de hipnose clássica, porque resgata os registros de memória traumático e a pessoa, quando sai, não foi tratada, só trouxe à tona as informações. Os métodos de sugestão, os métodos subliminares ou metafóricos, não trata também os registros inconscientes, é só para pôr um pano quente, depois o problema volta novamente. Então, como eu não acreditava nesses mecanismos, eu fui acabar desenvolvendo o próprio mecanismo, e foram muitos anos de estudo, muitos anos de desenvolvimento. Hoje, questões comportamentais, qualquer uma a gente resolve, a gente trata. Queria só fazer a chamada do curso, né? No curso de hipnose condicionativa que o senhor vai realizar em Jaú, agora em agosto, nos dias 15, 16 e 17. Qualquer dúvida, entre no site, né? www.institutohipnologia.com.br ou pelo telefone 14-3622-8027. Professor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, pela Luiz. participação. O curso é livre, tá? Qualquer pessoa aqui da região pode fazê-lo, desde que vá atuar com as técnicas, e para deixar na gaveta não vale a pena. Tá certo. Mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação. Não esqueça o nosso e-mail, né, doutor@biomedicosaude.com.br, e também o nosso site www.biomedicosaude.com.br. Muito obrigado, até a próxima e um forte abraço.